E 3 pessoas morreram durante o primeiro dia da greve geral de 48 horas convocada pela oposição na Venezuela. Entre as vítimas está um adolescente de 16 anos que morreu em Caracas, capital do país. O Ministério Público ainda investiga a morte dele. E com essas 3 mortes subiu para 103 o número de mortos nessa onda de protestos que sacode a Venezuela há quase 4 meses. Hoje foi o último dia dessa greve geral e teve mais confronto entre manifestantes e as forças de segurança. Os opositores querem pressionar o presidente do país, Nicolás Maduro, a desistir da eleição de uma Assembleia Constituinte marcada para o domingo. Suad, é uma situação complicadíssima. A gente não tem nem como dizer em palavras mais simples o que acontece na Venezuela. Agora, essas pessoas que têm surgido agora com essas novas denúncias colocam um peso ainda maior contra o regime do presidente Nicolás Maduro. É interessante a gente ver como um governo que se dizia socialista e que realmente dava valor aos mais pobres pode chegar a ser um ditador, né? Ele não quer sair, não quer deixar o poder. Pior que a população está se dividindo em grupos, né? E estão se transformando em milícias. Vai chegar uma hora em que não vai ter mais controle. Uma parte do exército está com ele, mas agora o exército também está se dissolvendo, criando novos grupos contra ele, né? Cada um com um tipo de designação e cada um com um tipo de norte. Então, realmente, vai ficar um estilo Síria mesmo, assim. Vários grupos combatendo, todos armados, de repente o armamento não se sabe vem de onde, e aí você trabalha aí com sequestros, porque esse tipo de situação gera muito sequestro, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tortura, morte, assassinato. E a população está com medo agora no domingo, porque sente que o Nicolás Maduro vai se utilizar da nova Constituição para se beneficiar. Então, está todo mundo contra. E essa greve agora teve adesão de mais de 90% da população. Ninguém saiu de casa, parou todo o transporte. Quer dizer, ele está vendo que a coisa não está bem para ele, mas ele não se convence disso, não. A coisa vai piorar ainda bastante. As sanções, as ameaças de sanções dos Estados Unidos e países da Europa não surtiram efeito algum, porque o Maduro rebate, diz que está tudo bem no país dele, não admite nem que existe uma crise dentro da Venezuela. Como é que se resolve isso? Porque parece que já estamos num ponto em que não dá para esperar que a solução parta de dentro da Venezuela. Não, o que ocorre? Quando você tem um país com esse tipo de situação e de problema, começa a afetar os outros países que têm fronteira, né? No caso, vários países já estão recebendo venezuelanos. Brasil também. Dezenas de milhares. Os países não estão preparados para receber tanta gente, assim, com tanta fome, com tanta necessidade de saúde e outras coisas. Aí acaba que todos se reúnem para poder intervir de alguma maneira pacífica e pedir que ele se retire. A partir do momento que ele não se retira, toda uma cadeia internacional acaba se formando para poder retirá-lo e não criar danos à população venezuelana. Inclusive, já tem notícia de que ele já foi denunciado como assassino e também como... Não me vem direito, mais ou menos assim, torturador e assassino. Já foi denunciado nas cortes internacionais. Então, a partir de agora, começa todo um processo de avaliação para ver o que está acontecendo, né? Muita gente vai intervir, inclusive Estados Unidos, que a gente sabe que o Trump não precisa de muita coisa para poder intervir num outro país. Né? Ele, inclusive, falou, né, que não quer que a Venezuela se transforme numa Síria, fazendo uma comparação, acho que bem distante ainda, mas o cerne é esse mesmo, né? É uma parte da população e da oposição insatisfeita com o governo. É a mesma coisa que começou o estopim lá na Síria e que a gente está acompanhando nesse começo de crise mais profunda na Venezuela. A gente tem que levar em consideração que, se a Venezuela não dá certo, ela cria um problema sério para os países que estão próximos e que esses países próximos podem se desestruturar e, se desestruturando, acaba ameaçando vários investimentos dos Estados Unidos aí. Então, os Estados Unidos têm seus interesses também, não só Estados Unidos, como China e outros países. Então, grandes potências acabam intervindo para não deixar nada pior acontecer. Essa intervenção, ela deveria partir dos países aqui da América do Sul, Brasil, Argentina, que estão mais próximos e mais afetados diretamente, ou não? Tem que esperar mesmo o caso chegar num limite sem controle? Não, o Brasil já deveria ter se posicionado. O Mercosul é mais para a área de comércio, né? Mas todos aqueles países que fazem parte não só do Mercosul, como Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, que são os mais próximos da Venezuela, e também outros grupos formados
principalmente na área de defesa, onde Venezuela também faz parte, já deveriam ter se unido a ele e dito exatamente que posição se colocam para poder mudar em alguma coisa, mas ninguém se manifestou. Inclusive, isso já deveria ter sido colocado desde o governo Dilma, e a Dilma não quis se manifestar. Inclusive, ela apoiou. Então, agora fica difícil. A coisa já se instalou. Agora, chegou num ponto onde o Brasil, se for solicitar alguma intervenção, vai ter que entrar com as Forças Armadas para ajudar. E a gente não está em situação também, porque nós estamos sofrendo porque muito. a gente está com a nossa própria crise aqui para resolver. Nós estamos com uma guerra civil, praticamente. Está morrendo muita gente por dia. Está morrendo mais gente no Brasil do que na Síria. Sim. Então, policiais morrendo todo dia, a população civil morrendo todo dia, ninguém mais tem nenhum tipo de segurança dentro da sua casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não adianta tentar ajudar um país se o seu não está bem. Então, também tem isso. A Argentina também não está bem, Paraguai, Uruguai estão um pouquinho melhores. Por isso, talvez, a demora, inclusive, da intervenção. Por isso.